Muito boa noite, meus amigos do Jogo do Poder, pela Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta e recebo hoje aqui o senador Roberto Requião. Boa noite, muito obrigado pela sua presença novamente aqui no Jogo. É sempre um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, né? É o único programa que eu faço praticamente ao vivo, hoje não é, hoje vai ser gravado, na televisão do Paraná, né? Eu estou excluído de todas as redes. Governador, é o seguinte, o bate-papo aqui é mais sobre o que interessa, né? Eu tenho evitado, inclusive, de entrar nessa seara da Lava Jato, ao povo, ao Lava Jato, esses temas que dominam muito, dominam muito a mídia, mas não tem significação para a população direta, né? O que interessa é como é que vai ser o nosso superávit, quanto é que vai ser a taxa Selic, o grau de endividamento do Brasil, é isso que interessa, como é que está a nossa economia. E, de fato, uma das poucas pessoas no Brasil que tem se dedicado a isso, inclusive na seara internacional, né? E agora essa sua assunção ao cargo de presidente do Parlamento Euro-Latino-Americano, é a questão da economia, que é o que interessa. Então, essa semana, eu recebi um telefonema seu me repreendendo porque eu postei no blog um elogio ao Levi por ele ter reduzido a taxa. Eu li o senhor, ele tinha pé, mas não tinha cabeça. Não era sem pé nem cabeça, tinha pé, mas não tinha cabeça. Pois é, a medida de redução do superávit primário é uma boa medida, porque de certa forma o Brasil paga menos. Mas não é uma medida de redução, Rochinha, é uma medida de redução da meta, é uma ficção. Porque, na verdade, o superávit primário não ia se realizar, porque o arroxo provocado pelo Levi paralisou a economia. Nós estamos num processo recessivo. Você veja, nós estamos com um indicador de que podemos ir para 65% do PIB hoje, na nossa dívida pública. É uma verdadeira loucura, está em 58, já vai para 65. E essa política do Levi é a mesma política que se aplicou na Grécia a partir de 2010. É o arroxo. E o que está acontecendo com a Grécia hoje? Quando começaram esse arroxo na Grécia, a Grécia tinha um déficit de 104% do produto interno bruto. 5 anos depois de perder empresas públicas, de arrochar salário, de sacrificar o povo, foi para 180% do PIB. E hoje, qual é a solução que estão dando para a Grécia? É um arroxo. O Tsipras não conseguiu enfrentar a Europa, ele foi massacrado pela Alemanha e está tendo que vender, entregar para a Europa 1.200 ilhas gregas para pagamento da dívida. Estão lançando mão do território grego. E aqui no Brasil, se deixarem o Levi solto, porque eu não acho que ele seja mal intencionado, eu acho que ele é mal informado. Ele leu aquelas apostilas do Milton Friedman e está praticando aquilo independentemente da realidade brasileira. Agora, é uma bobagem o que ele está fazendo. Esse 65% aqui é da dívida bruta, não é isso? Agora, eu queria fazer um breve intervalo, porque eu tenho que chamar Brasília para ver as notícias da semana. Em seguida, a gente volta nesse ponto aqui com o senador Requião. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. A presidente Dilma Rousseff reuniu o primeiro escalão do governo para discutir o impacto do rompimento oficial com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O deputado anunciou que, a partir de agora, faz parte da oposição. O governo tratou o fato como um ato isolado de Cunha e disse esperar que o posicionamento não se reflita na construção da pauta de projetos que serão votados em plenário. O PMDB adotou a mesma postura. E bastou anunciar o rompimento com o governo para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, anunciar também a criação de 4 novas CPIs.
A principal comissão que será instaurada é a do BNDES. A CPI deve investigar irregularidades envolvendo operações do banco entre 2003 e 2015. Entre os contratos suspeitos estão empréstimos feitos para obras realizadas pela empreiteira Odebrecht em países como Angola e Cuba. A queda de popularidade da presidente Dilma Rousseff bateu novo recorde, segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Transportes. 71% dos entrevistados estão insatisfeitos com o governo Dilma Rousseff. Apenas 7,7% têm uma avaliação positiva da gestão petista. A insatisfação atinge os políticos de forma generalizada. Além do governo, o Congresso e os partidos foram apontados como instituições que menos merecem respeito. Para a Confederação Nacional dos Transportes, o que leva a essa avaliação é o aumento do grau de pessimismo no país. O governo vetou o aumento de 78% para os servidores do Judiciário. O argumento da presidente Dilma Rousseff é de que os cofres da União não conseguiriam suportar o impacto do reajuste, que consumiria R$1,5 bilhão até o fim do ano e chegaria a 25 bilhões e 700 milhões de reais nos próximos 4 anos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pediu e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, proibiu o juiz Sérgio Moro de julgar o processo sobre suposta irregularidade na contratação de navios sonda pela Petrobras, antes de prestar esclarecimentos ao tribunal sobre os questionamentos do caso. Lewandowski deu prazo de até 10 dias para que Moro preste informações na reclamação feita por Eduardo Cunha sobre a conduta na ação penal em que o lobista Júlio Camargo citou o pagamento de propina de $5 milhões para o deputado. Por hoje é só, mas eu estarei de volta na próxima semana. Até lá! De volta ao estudo da CNT com o senador Requião. Bom, esse 65% aqui é da dívida bruta. Eu me lembro que um dia o Lula esteve aqui, eu assisti uma conversa dele num almoço, e ele falando da diferença entre a dívida líquida e a dívida bruta. Uma com juro, outra sem juro. Pois é, mas isso tem uma diferença. Porque não tem, é a mesma coisa. No atacado é a mesma coisa. No atacado é um arroxo sem pé nem cabeça. Nós estamos seguindo o desejo da banca. Por exemplo, me dizem, o Bradesco está comprando o HSBC. É para ficar orgulhoso, né? Um banco brasileiro comprando o HSBC, um dos maiores bancos no mundo que opera no Brasil, está comprando a parte brasileira. Como é que vai ser pago isso? O aumento da taxa Selic. Cada ponto que se aumenta na taxa Selic, que é o referencial da dívida brasileira, o referencial da dívida pública, porque não tem nada a ver com os juros internos que estão aí a 300%, né? Cada ponto são 14 bilhões de reais. Então, não, vamos diminuir a meta superávit. A meta do superávit, tudo bem. Baixa para 0,15. Não quer dizer nada, é que não ia ter mais mesmo. As metas não têm sido alcançadas ao longo dos anos. E daí eles sobem a taxa Selic. E com a subida da taxa Selic, os rentistas, os bancos, os detentores da dívida pública ganham verdadeiros absurdos. Então, provavelmente, o Bradesco vai pagar o HSBC com o aumento da taxa Selic feito pelo Levi, que é o seu funcionário. A situação é uma loucura. A Dilma tinha que escutar não o mercado, escutar as pesquisas populares. Ela está com 7,7%. E ela tinha que mudar isso. O Brasil precisa crescer novamente. Você veja o que estão fazendo com a Petrobras. E eu não vou fazer aqui a tradicional crítica do mercado, que o Sérgio Moro está prejudicando o Brasil. Não, ele está corrigindo uma série de coisas e eu fico entusiasmado com o que acontece na Operação Lava Jato. Embora eu, como você também, que somos advogados, garantistas, a gente veja que tem alguns atropelos do Estado de Direito. Isso nos deixa a população e a opinião pública do Brasil alegre, porque nós sabemos que estão mexendo com bandidos. Mas amanhã ou depois qualquer juiz pode fazer isso com qualquer pessoa e não é bom. Mas o saldo é extraordinariamente positivo do que está acontecendo com a Operação Lava Jato. Agora veja, se o governo não tivesse enrolado até o pescoço nos financiamentos de campanha, o governo é oposição também, né? Você não vai excluir disso aí, é tudo a mesma coisa. Não tem como colocar o governo podia sentar com o judiciário e fazer uma intervenção nessas empresas e não paralisá-las.
Uma intervenção, desapropriava as ações, fazia uma intervenção, botava um funcionário graduado do Tribunal de Contas da União, botava um militar desses que estão preparadíssimos e não estão fazendo nada no momento, e botava essas empresas a funcionar, mas não, ninguém pode mexer com esses empreiteiros, porque eles sabem de tudo. Então, é este o problema. Agora, o Brasil está parando. Eu vou ter que chamar um intervalo e, na volta, eu quero saber o seguinte: quais são as alternativas que a presidente Dilma tem diante desse cenário, com essa possibilidade de optar por outro caminho, né? Mas depois dos comerciais, eu já volto com o senador Requião. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com o senador Requião. Bom, qual é a solução? Qual é o caminho que a presidente Dilma tem? Você começou a falar a primeira solução é afastar esse Levi da condução da economia brasileira. Ele tem a cabeça feita em Chicago. Por exemplo, se tivesse imposto o Trabuco, que era o presidente do Bradesco, todo mundo dizia que terrível botar um banqueiro. O Trabuco estudou economia no Brasil, ele nunca saiu daqui. E o próprio Bradesco trabalha mais dentro do próprio país. Eu acho que seria um pouco diferente, embora, é claro que não fosse o ideal. O ideal é pôr um sujeito com uma visão nacional. Agora, o que o governo pode fazer? A Lava Jato está paralisando o Brasil. Não é a Lava Jato que está paralisando, é a falta de solução. Se o governo não tivesse enredado nos financiamentos de campanha, eu digo o governo como todo, porque eu excluo a Dilma disso, podemos até discorrer sobre isso mais tarde, os financiamentos de campanha, o PT, essas lideranças todas, podia haver uma intervenção nessas empresas. E daí o governo financiava a Petrobras como? Que puseram na Petrobras um grupo com cabeça de mercado, cabeça de planilha. O que é que eles estão fazendo? A mesma coisa que estão fazendo aqui no Paraná com a Sanepar, com a Sabesp em São Paulo. Eles querem aumentar o lucro dos acionistas. Então eles estão vendendo ativos, acabando com os investimentos em melhoria das condições da empresa, de expansão, e aumentando os lucros. Isso estão fazendo na Petrobras. Querem vender a BR Distribuidora, querem vender a Gaspetro, querem vender a Transpetro, e o Serra quer entregar o pré-sal, o que é a loucura das loucuras. Aliás, o mesmo Serra já criou essa brincadeira dos governos poderem usar 70% dos depósitos judiciais. Isso é confisco, esse dinheiro não é deles. Agora, o que é que vai acontecer? Amanhã, depois, vai faltar dinheiro para pagar as sentenças judiciais e vão tentar vender o resto da estrutura pública dos estados. É o caminho da privatização absoluta, da liberalização econômica que não tem funcionado no planeta Terra. Esta política de valorização das ações, não é, levou os Estados Unidos à quebradeira. Porque os Estados Unidos, em determinado momento, deixou de investir em pesquisa, deixou de investir em desenvolvimento de tecnologia e passou a jogar só na bolsa e congelou o salário dos seus trabalhadores. Até que, num momento, parou a economia americana. Daí, ao invés de voltar a investir no médio e no longo prazo, em planejamento, eles começaram a inventar uma engenharia financeira. Era aqueles financiamentos de longo prazo e juro alto, né? E depois os derivativos em cima disso, que foi a venda no mundo desses créditos. E os salários congelados. Chegou um momento que as pessoas não puderam pagar esses empréstimos mais, que comprometiam as suas casas. Até o financiamento da escola dos filhos foi feito dessa forma. Porque nos Estados Unidos o ensino básico é público, mas o ensino universitário é privado. E daí caiu a economia como um castelo de cartas. Parece que o mundo não viu isso ainda. Mas em que medida você acha que esse episódio da Grécia vamos para a solução. Pode ajudar o mundo a começar a olhar? Não, na cabeça dessa gente não pode ajudar, porque eles ainda estão nessa história do domínio absoluto do capital do governo único no mundo. Tudo na mão de um banco central, que tem que ser um banco central único, e o capital comandando o processo todo. Isso é a loucura das loucuras. E quem se revolta contra isso no planeta Terra hoje, o único líder de expressão é o Papa Francisco. É o domínio de Mamon. Você sabe que Mamon na Bíblia não é Deus nem diabo. É uma palavra que em hebraico quer dizer dinheiro. É o domínio do dinheiro sobre as pessoas. O Papa, quando os chefes das principais economias do mundo se reuniam com os homens mais ricos do planeta em Davos, deu o recado. O capital é bom quando ele inova, quando ele monta uma empresa, que ele cria empregos, que ele produz bens, mas o capital não pode comandar o mundo
O capital tem que servir as pessoas e não servir delas. E nós estamos vendo uma inversão desse processo. Então, o que eu dizia, a Petrobras está sendo administrada como a Sanepar e a Sabesp. O lucro dos acionistas, a venda de ativos, o aumento do preço. O petróleo não é desta empresa, Petrobras. O petróleo é do Brasil e a empresa é um instrumento da economia brasileira, é do povo brasileiro. E tem que ter planejamento de médio e longo prazo. Não. Mas a Petrobras sofreu um impacto tremendo com a corrupção, é verdade. Mas então vamos botar os corruptos na cadeia, não entregar para outra espécie de bandidos, os detentores do capital? A empresa, petróleo e gás, são as duas últimas riquezas naturais que estão na mão do povo. E esse entreguismo absoluto vai nos levar a um beco sem saída. O que podia fazer a tia Dilma? Ela podia emitir letras do Tesouro. Tudo bem? Petrobras, com uma administração capaz de planejar no médio e longo prazo, fora da mão desses porras loucas do mercado. Ela entregava esse dinheiro para o BNDES. O BNDES trocava isso por debêntures da Petrobras. E a Petrobras voltava àquele velho planejamento que mexe com 17% da economia brasileira, que tem 150, 180 mil empregados. E o Brasil retomava o seu ritmo, porque o petróleo é o grande motor da economia brasileira hoje, com os seus gastos, os seus empregos, as suas despesas. Deixa fora disso os pilantras, cadeia para eles. E isso o Sérgio Moro e os promotores estão fazendo. Mas o Sérgio Moro, há dias atrás, deu uma declaração sugerindo que as empresas fizessem acordo de leniência para destravar isso. Esse negócio de acordo de leniência é uma outra patifaria, porque o acordo de leniência vai acabar punindo alguns executivos. E você sabe que o capital que está por trás disso contratou esses executivos, eles são pagos para fazer trambique. Então você tem que. Os beneficiários não são os administradores. É claro que eles ganharam milhões, eles compram casas em Miami, Ardes, mas por trás deles estão os detentores do grande capital. Eu acho que tinha que haver intervenção, mesmo desapropriação de ações, como os Estados Unidos fez na crise com grandes empresas americanas, e depois recoloca novamente essas ações. Eu não estou propondo a privatização dessa estrutura toda, nem a China está fazendo isso hoje, né? O caminho da China é o inverso, é planejamento estatal centralizado, interesse comum do projeto nacional, mas a descentralização da operação. E o Estado venderia de novo essas ações para investidores brasileiros. Agora, não me incomoda que num momento para resolver um problema, se coloque uma ou outra empreiteira italiana, suíça ou americana para resolver um problema pontual, que não pode entregar o conjunto da economia da Petrobras para o capital estrangeiro. Então tem jeito. Debêntures capitalizam a Petrobras e ela não tem mais esse corte de 37%, 40% nos seus investimentos. Ela volta a fazer o investimento total com um ladrão na cadeia. Agora, deixa os ladrões por conta da Polícia Federal, do Ministério Público e do Sérgio Moro. E o governo que trata de governar sem se submeter ao capital. Perfeito. Isso aí... Será que esses 7,5% de popularidade não chamam a atenção da Dilma? Parece que não. Mas vamos lá, esse caminho resolve o problema da Petrobras. Vamos, depois do intervalo, voltar e falar sobre o que fazer com o restante da nossa economia, tirando a Petrobras dessa crise, saindo a Petrobras da crise. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder com o governador Requião. Bom, governador, demos uma solução para o assunto da Petrobras. Que é o motor de tudo. Certo. Agora, no conjunto da economia, qual a solução alternativa à subida da taxa Selic? Essa subida da taxa Selic tem o quê? O objetivo de manter o capital aqui. A taxa Selic é manter o capital, captar investimento, refinanciar e aumentar a dívida pública. Então, eles reduzem a meta do superávit. Tudo bem, é para 0,15, mas aumenta a taxa Selic, vão aumentando a dívida. E daqui a pouco o Serra e o Levi vão já estão querendo entregar o pré-sal, estão acabando com a Petrobras, né? Porque eles estão colocando a Petrobras numa situação que a exploração do petróleo brasileiro passa a ter, para eles, como única perspectiva, a entrega. No mundo inteiro, as guerras se estabeleceram. Caiu o menino lá, o
o Saddam Hussein, morreu o Gaddafi assassinado. Por quê? O Gaddafi era uma maravilha para a França, para os Estados Unidos, tirar fotografia com Obama, com o Sarkozy, até o dia que ele quis utilizar como moeda única qualquer coisa que não fosse o dólar no comércio do petróleo. Derrubaram o Gaddafi. Tem provocado guerras, matado milhões de pessoas. De repente aparece o Serra, todo sorridente, e propõe a entrega do pré-sal e a entrega do petróleo brasileiro para as multinacionais, a troco de nada. E depois de a gente ler no Wikileaks, né, aqueles famosos telegramas revelados pelo Assange, a conversa dele com a presidente da Chevron, dizendo que ele se comprometia em acabar com esse negócio de partilha no pré-sal e de entregar isso tudo. É uma verdadeira loucura. E eu estava falando também nos depósitos judiciais. Sim. Autorizando utilizar 70% dos depósitos judiciais dos estados. O que vai acontecer na sequência disso? Vem a sentença, o Estado não pode pagar, tem que liquidar o resto das empresas públicas. É a desnacionalização e a privatização do país inteiro e o fim de um projeto nacional. E daí vem arroxo de salário, corte de vantagens trabalhistas conquistadas ao longo dos anos. Então o que nós precisamos é acabar com isso, porque isso não dá certo. E o que mexe a economia é salário, financiamento para a capacidade empresarial do Brasil, restabelecer o financiamento de médio e longo prazo e uma política que não tem essas variações. Ninguém pode investir, por exemplo, o dólar flutuante. Dólar flutuante não é gangorra, que sobe e desce. Isso é uma verdadeira loucura, ninguém mais investe. Precisam de uma coisa segura, de médio e de longo prazo, para dar garantia para quem vai investir, financiamento de médio e longo prazo, investimento em tecnologia. O Estado tem que voltar a funcionar. O Estado não pode ficar nessa estupidez das mãos invisíveis do mercado, porque esse troço não deu certo. O Adam Smith, que foi o arauto do liberalismo econômico, era funcionário da Companhia das Índias, no momento do domínio da Inglaterra. E a Companhia das Índias era a própria Inglaterra mandando no mundo. Você sabe como é que morreu o Adam Smith? Como fiscal da alfândega na Escócia. Esse troço absolutamente não deu certo. Como é que os Estados Unidos cresceu? Depois da Revolução da Independência, eles mandaram o Adam Smith e a Inglaterra às favas e criaram o Tratado das Manufaturas, com uma série de economistas, e criaram o financiamento interno, investimento em tecnologia, negando completamente o liberalismo econômico. Eles cresceram. Todos os países do mundo crescem assim, inclusive com proteção da indústria nacional. Uma das questões é essa. Eles olham para a gente aqui no Hemisfério Sul e falam: vocês não podem fazer políticas de proteção. Mas eles cresceram, cresceram fazendo isso. Né? Olha, cresceram e fazem até hoje. E quando aparentemente você tem impostos baixos para exportar para a Inglaterra, por exemplo, quando um navio para num porto, vem os custos não arancelares, né? Os custos do sindicato, disso e daquilo, fica muito mais caro do que se tivesse imposto. Eles se protegem enquanto podem e como podem. Agora, como eles estão dominando a economia, eles estão quebrados. Essa história, por exemplo, de acordos bilaterais com a Europa, parece bacana, né? O livre comércio. Eles não têm dinheiro, eles quebraram, minha gente. Eles querem vender para nós e comprar matéria-prima a preço baixo. Então, os acordos bilaterais que empolgam alguns empresários de federações industriais do Brasil... Esse pessoal que fala mal dos latinos... O problema deles é um nicho que um grupo empresarial resolveu explorar em benefício próprio, não é em benefício do conjunto da população, dos trabalhadores, do aumento do número de empregos e de salários. Esse pessoal está na contramão de tudo e envolvido no egoísmo. E daí eu digo, quem é que resiste a isso tudo? Qual é a voz lúcida a nível global? O Papa protestando. Essa última encíclica do Papa sobre o meio ambiente foi absolutamente genial, porque, na verdade, ela não é uma encíclica verde, ela é uma encíclica contra a exploração absurda do capital sobre as pessoas transformadas em mercadoria. E foi assessorada pelo Guzmán, se não me engano, o Guzmán Kiriguiri, que é um professor uruguaio. Eu estou querendo levar o Guzmán para a abertura da primeira reunião da Eurolata em Portugal agora. Porque sempre que fui ao Parlamento Europeu, antes de ser presidente, são dois presidentes, né? Um latino e outro europeu. O europeu é o Ramon Iarategui e eu sou o co-presidente. Somos dois que dirigimos. Eu quero levar o representante do Papa
e gostaria de levar o Mujica também para falar com os europeus um pouco. Porque eles transformam a Eurolatte num espaço de doutrinação dos parlamentares. Eu quero estabelecer o contraditório. Vou ver se consigo levar esse Guzmán, que parece que foi o principal assessor na redação da última encíclica. Agora, que papa porreta, que surpresa maravilhosa. Estava faltando, né? Aliás, essa semana eu vi num jornal espanhol aquela história. Em 1973, o Fidel Castro dá uma entrevista para um jornalista espanhol e aí ele pergunta para o Fidel, escuta, quando é que vocês vão normalizar as relações com os americanos? Aí ele diz, olha, no dia que tiver um presidente americano negro e o Papa for um argentino. Eu não sei se isso é conversa mole ou não, mas é verdade. Se não és vero, és bene trovado. Senador, governador, foi um prazer recebê-lo aqui. Muitíssimo obrigado por ter voltado ao Jogo do Poder. Mas olha, temos saído assim e temos que nos desfazer desses equívocos. E ladrão na cadeia. Agora, era bem bom que esses caras aqui deixassem de fazer besteira. Aquela tarja preta em cima do nome do Serra beirou ao ridículo. Quem fez aquilo é um imbecil. Muito bem, vocês todos estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. Domingo que vem eu estou de volta para mais um Jogo do Poder aqui.